Oi, eu sou o Jack. Vê aquelas crianças? Aquele magrelo ali sou eu. E esse é o Chuck, um cara durão que fazia bullying com todos. Nós éramos colegas de classe. Eu era um nerd e o queridinho dos professores. Chuck era um valentão e constantemente punido. Um dia, encontrei ele e seus amigos perto da escola. Eles me encurralaram porque eu tinha ido bem na aula de matemática. Você se acha tão inteligente? Nós vamos te ensinar uma lição. Chuck se aproximou e eu saí correndo. Ele estava quase me alcançando quando uma garota de repente apareceu. Eu a tinha visto na escola. Ela tinha a mesma idade que nós. A garota agarrou meu braço e começou a me arrastar. Entramos em um beco e nos escondemos em um prédio. Nos encontramos dentro de um escritório. Minha mãe trabalha aqui, então não vamos ser expulsos. Eu sou a Carrie, a propósito. Jack, obrigado pela ajuda. Sem problemas. O Chuck também mexe comigo às vezes. Mas agora ele tá com medo porque descobriu que o diretor da escola é meu pai. Daquele dia em diante, nos tornamos amigos. A Carrie não era menos nerd que eu. Éramos parceiros de laboratório. Fazíamos projetos de ciências e líamos livros juntos. Enquanto isso, a gangue do Chuck ficava cada vez mais forte. Eles tentavam nos incomodar, enquanto o diretor não estava olhando. Um dia, nos cansamos disso e decidimos revidar. A Carrie tinha acabado de ganhar um livro sobre experiências divertidas. Encontramos todos os ingredientes para uma delas e fizemos uma mistura efervescente. A Carrie foi até o Chuck, perto da entrada da escola. Ei, Chuck, aposto que você não consegue me pegar. Chuck e seus amigos correram atrás dela. Eu estava me escondendo em um canto. Quando eles se aproximaram, abri a garrafa com a mistura e apontei para eles. Um jato de espuma atingiu aqueles tolos. Chuck escorregou e quase caiu. Os outros esfregaram os olhos e começaram a cuspir a espuma. Isso foi incrível! É isso que você ganha por mexer com a gente. Claro, depois disso o Chuck queria se vingar de nós, mas ele não conseguia pensar em nada inteligente para fazer e continuou nos incomodando. O diretor percebeu e sua gangue foi punida. Um dia, Carrie e eu vimos um casal se beijando na rua. É tão nojento. Acho legal. Quando crescermos, vamos namorar alguém também. Namorar quem? Você vai encontrar uma namorada. E eu vou encontrar um garoto de quem eu goste. Ei, vamos fazer um acordo? Se não nos apaixonarmos por ninguém antes de completarmos 17 anos, vamos namorar. Apertamos as mãos e fizemos um juramento solene. Claro, era apenas uma brincadeira de criança, mas ninguém esperava o que aconteceu a seguir. Crescemos e fomos pro ensino médio. Olha, vê aquele cara ali? Legal, né? Esse é o Chuck. O idiota era lindo. E as garotas o seguiam em todos os lugares. E aquele carinha no final do corredor sou eu. Enquanto isso, a Carrie realmente mudou e se tornou uma verdadeira beldade. Não sei quando notei isso pela primeira vez. Eu apenas olhei para ela um dia e percebi que ela era uma garota bonita. Escondi meus sentimentos porque não queria arruinar nossa amizade. Um dia, nos disseram que haveria uma comemoração de Dia dos Namorados na escola. Vários alunos se vestiram com fantasias engraçadas de Cupido e entregaram correios elegantes. Os bilhetes podiam ser enviados anonimamente. Carrie e eu costumávamos tirar sarro dessas bobagens e nunca participamos disso. Mas dessa vez, algo havia mudado. Durante um intervalo, vi a Carrie sentada no parapeito de uma janela, escrevendo algo com entusiasmo. Quando me aproximei dela, ela cobriu tudo o que estava escrevendo com um livro. Está escondendo alguma coisa? Carrie pareceu envergonhada por algum motivo. Não é nada importante. Estou apenas me preparando para a aula. Achei estranho. Ela definitivamente estava escondendo algo, embora costumássemos contar tudo um ao outro. Depois das aulas, eu estava esperando a Carrie na saída da escola, como sempre, quando de repente a vi em uma janela. Ela estava conversando com um cara vestido de Cupido. Eu dei uma olhada mais de perto e não pude acreditar no que vi. A Carrie estava lhe entregando um correio elegante. Caramba! Ela realmente se apaixonou por alguém? Quando a Carrie saiu da escola, eu me escondi. Ela esperou por mim por um tempo e depois foi embora. Rapidamente voltei para a escola e encontrei o mensageiro ao lado. Ei, eu preciso do bilhete que aquela garota acabou de te dar. Isso é contra as regras. As declarações devem ser anônimas. Eu queria agarrá-lo e assustá-lo um pouco, mas infelizmente eu não era o Chuck. Eu conseguia no máximo assustar uma mosca. Eu me revirei a noite toda e não consegui dormir. Quando a Carrie se apaixonou,
No dia seguinte, fomos juntos para a escola. Carrie ficou pensativa e nem perguntou por que eu tinha saído sem ela no dia anterior. A turma do Chuck já estava lá. Ele estava se gabando por ter ganhado uma pilha de declarações. Um monte de garotas andou ao redor dele o dia todo. As bobas apaixonadas caíam por cada palavra sua. Eu queria tirar sarro dele com a Carrie, mas então notei algo estranho. Ela olhava para ele da mesma forma que aquelas garotas olhavam. Memórias imediatamente passaram pela minha mente. Carrie, sentada no parapeito da janela, escrevendo alguma coisa, passando um cartão pro Cupido. Não pode ser. Ela também se apaixonou por aquele idiota do Chuck. Depois da escola, convidei-a para ir até a minha casa e tentei descobrir delicadamente a verdade. Olha, não leva a mal, mas parece que você enviou um correio elegante pro Chuck. Eu esperava que a Carrie risse e me chamasse de idiota, mas ela corou e desviou o olhar. Sabe, não acho que ele seja tão ruim assim. Fiquei chocado. Estamos falando do mesmo Chuck? Carrie suspirou. O amor é um sentimento tão incontrolável. Você vai entender quando encontrar alguém de quem goste. Eu sabia muito bem como era o amor, mas, claro, eu não disse nada. E essa história não parou por aí. A Carrie era obcecada pelo Chuck. Ela tentava encontrá-lo nos corredores e até se juntou ao clube de futebol dele. Mas o pior era que ela continuava enviando bilhetes anônimos com declarações. O Chuck zoava ela mais do que qualquer outra pessoa, mas ela não parecia notar. Um dia, a Carrie me pediu um conselho. Você acha que devo me declarar pra ele? Você tá louca? É o Chuck. Ele vai tirar sarro de você. Fiquei o dia todo tentando convencê-la a não fazer isso. No final, a Carrie disse que eu estava certo e eu me acalmei. Mas eu não deveria. Depois da escola, ela me disse para não esperar por ela. Tenho algumas aulas extras de francês. Isso me pareceu estranho. A Carrie não tinha problemas com francês e nunca teve que ficar depois das aulas. Eu tive um mau pressentimento e decidi descobrir o que estava acontecendo. Fingi ter ido embora e depois voltei para a escola. Fui para a sala de francês e espiei cautelosamente. O Chuck estava sentado ao lado da Carrie. Ele provavelmente pegou uma detenção e a Carrie aproveitou essa chance para passar mais tempo com ele. O professor, de repente, se levantou da sua cadeira e saiu. Eu mal tive tempo de pular para longe e me esconder. Então, voltei para a sala de aula e vi que a Carrie havia escrito outro bilhete. Ela estava prestes a entregá-lo ao Chuck. Que boba! A escola inteira iria rir dela. Eu não podia deixar isso acontecer. E de repente entrei na sala. Chuck me encarou com surpresa. A Carrie congelou com a mão estendida. Me sentei ao lado dela e foi quando o professor voltou. Jack, o que você tá fazendo aqui? Eu queria perguntar uma coisa antes da prova de amanhã. Então tive que ouvir a explicação de uma matéria que eu já sabia. Quando saímos da sala, a Carrie de repente chamou o Chuck e lhe entregou o bilhete. Tentei impedi-la, mas não tive tempo. Eu congelei e silenciosamente observei o Chuck desdobrando. Não, espere. Leia em casa, por favor. Ela achava mesmo que ele faria isso? Mas para minha surpresa, o Chuck assentiu e colocou o bilhete no bolso. No dia seguinte, eu estava pronto para defender a Carrie se o Chuck zombasse dela. Ele deve ter contado à escola toda sobre a declaração. Eu estava andando pelo corredor e podia ouvir todo mundo falando sobre eles. As garotas estavam sussurrando e até os caras pareciam surpresos. Claro, a filha do diretor se apaixonou pelo maior valentão da escola. Antes das aulas, a Carrie gostava de tomar café na cantina da escola. Eu a imaginei sentada lá sozinha e chorando. Eu imediatamente corri para a cantina para confortá-la. Mas acontece que eu estava completamente errado. A Carrie estava mesmo na cantina, mas ela não estava sozinha. O Chuck estava com ela. Eles estavam de mãos dadas, olhando um para o outro com olhos apaixonados. Era por isso que todo mundo estava falando sobre eles. O Chuck também gostava dela. Como isso era possível? Eu não podia acreditar. De repente, a Carrie me viu e acenou para mim, me convidando para me juntar a eles. Sim, claro. Eu me virei e fui embora. A Carrie foi à nossa sala durante o intervalo. Eu pensei que ela estava procurando pelo Chuck de novo, mas ela queria falar comigo. Saímos para o corredor e a Carrie me disse como estava feliz. O Chuck disse a ela que também gostava dela há muito tempo. Ele tinha medo de admitir e zombava dela para que ela não suspeitasse de nada. Por que você está tão chateado? Você deveria estar feliz por mim. Eu tive que forçar um sorriso e fingir que estava tudo bem, enquanto na verdade eu estava me sentindo muito triste. Eu nunca esqueci do nosso acordo
Estávamos prestes a completar 17 anos. Eu esperava que a Carrie não conhecesse ninguém até então e nós começássemos a namorar. Mas então tudo isso aconteceu. Eu não podia contar a ela sobre os meus sentimentos. Eu não tinha coragem. Eu era muito tímido e tinha medo de arruinar nossa amizade. Além disso, ela amava o Chuck. Ele começou a dar presentes a ela, a levá-la para casa e a segurar sua mão. Todos ficaram chocados que o Chuck era capaz de agir assim. As outras garotas tinham um ciúme terrível da Carrie. Mas um dia, o conto de fadas chegou ao fim. O diretor ouviu rumores sobre o relacionamento de sua filha com o valentão. Ele ficou furioso. Eu estava passando por seu escritório e acidentalmente ouvi a conversa deles. Você não tem permissão para falar com ele, entendeu? Alguns segundos depois, a Carrie correu para o corredor em lágrimas. Ela nem me notou e passou direto por mim. Eu a alcancei e tentei acalmá-la. Papai me pôs de castigo. Ele disse que se eu continuar namorando o Chuck, ele vai expulsá-lo da escola. Eu fingi sentir pena dela, embora na verdade estivesse muito feliz. Talvez, se a Carrie não visse o Chuck com tanta frequência, seus sentimentos fossem embora. Então, de repente, ela me pediu um favor. Jack, você tem que me ajudar a sair com o Chuck em segredo. Eu fiquei sem palavras. Eu queria recusar, mas teria parecido estranho. A Carrie poderia começar a suspeitar de algo, então tive que concordar. Daquele dia em diante, a loucura tomou conta da minha vida. Uma noite, fui estudar na casa da Carrie. Pelo menos foi o que dissemos aos pais dela. Enquanto a Carrie estivesse comigo, seu pai não estaria preocupado. Trancamos o quarto e a Carrie escapou pela janela para sair com o Chuck. Tudo estava indo bem e seus pais não tinham vindo ver como ela estava. Mas a ideia de que a Carrie estava com aquele idiota estava me incomodando. Esperei um pouco e o segui. O casal estava sentado em um parque não muito longe da casa da Carrie. Carrie, precisamos voltar. Seu pai já bateu na porta várias vezes. Carrie ficou chateada porque seu encontro foi interrompido, mas ainda assim foi para casa. No dia seguinte, ela decidiu encontrar o Chuck no pátio da escola. O diretor a observa constantemente e a Carrie me pediu para distraí-lo. Falei com ele no corredor e a Carrie passou desapercebida. Eu decidi arruinar aquele encontro também. Vi uns caras grafitando a parede do pátio da escola. Eles estavam escrevendo coisas bem desagradáveis. Provavelmente terá que pintar por cima. O diretor imediatamente correu para o pátio. Eu esperava que ele pegasse o Chuck e a Carrie no flagra, mas eles conseguiram se esconder. Pelo menos, eles não poderiam passar mais tempo juntos. Eu me senti muito satisfeito comigo mesmo. A Carrie não desistiu e inventou novas maneiras de fugir para seus encontros. Eu agia como se estivesse ajudando, mas armei para eles todas as vezes. Um dia, a Carrie me pediu para ajudá-la a ir a um encontro depois da escola. Diga ao papai que você e eu vamos ao cinema. Tá passando algum filme de ficção científica agora. Eu menti para o diretor e ele acreditou. Eu queria que ele não tivesse, mas então tive uma ideia. Depois que a Carrie saiu, elogiei tanto aquele filme que o pai dela decidiu assistir também. Ele foi ao cinema e pegou a Carrie e o Chuck lá. Eu estava sentado perto e vi tudo. Ele armou um barraco. O Chuck não foi expulso, mas foi obrigado a ir para a escola no verão. As férias estavam apenas começando e o diretor queria que ele fosse sempre supervisionado. Eu esperava que isso fizesse a Carrie desistir, mas sua determinação em namorar o Chuck só aumentava. Um dia, ela me pediu ajuda novamente. Fomos até a escola. O Chuck estava estudando em uma sala no primeiro andar. As janelas eram altas e eu levantei a Carrie para que ela pudesse falar com ele. Foi um pesadelo completo. Carrie estava sentada em meus ombros e beijando o Chuck. Você consegue imaginar isso? Eu queria que o diretor os visse, mas ele estava almoçando naquele momento. Certo dia, fui à casa da Carrie. Ela me cumprimentou com muita alegria. Você não vai acreditar. Papai disse que as notas do Chuck estão melhorando. Ele está estudando muito e não está mais intimidando ninguém. Se isso continuar, papai vai nos deixar namorar. Droga! Se isso acontecesse, eu definitivamente não teria chance com a Carrie. Decidi que era hora de adotar medidas desesperadas. Você com certeza não vai aprovar o que eu fiz. Havia uma garota chamada Sarah, estudando na escola de verão com o Chuck. Ela era muito bonita, mas meio bobinha. Eu lhe pedi um favor e prometi fazer a lição de casa dela em troca. Quando tudo estava pronto, dei ao Chuck um bilhete assinado com o nome da Carrie. Era um pedido para ir à sala de física. Ao mesmo tempo, eu estava com a Carrie. Eu não sei como dizer isso, mas o Chuck está mentindo para você. Você se lembra daquela garota, Sarah? Ele está saindo com ela em segredo. A Carrie não acreditou em mim. Então, eu a levei até a sala de aula. Quando entramos,
Sarah jogou os braços em volta do pescoço do Chuck e o beijou. Ele não teve tempo de reagir e afastá-la. A Carrie começou a chorar e fugiu. Meu plano deu certo. Ela passou a noite inteira chorando em seu quarto. Seus pais e eu a confortamos. Também achei que o Chuck estava mudando para melhor. Não vou deixá-lo nem chegar perto de você de novo. Eu não saí do lado da Carrie pelos próximos dias. O Chuck ligava para ela o tempo todo, mas ela não queria falar com ele. Parecia um bom momento. E um dia, contei a Carrie sobre meus sentimentos. Eu estou apaixonado por você há muito tempo. Eu estava com medo de estragar nossa amizade, então eu não disse nada. Você se lembra do nosso acordo? Faremos 17 anos em breve. Quer sair comigo? A Carrie olhou para mim em choque. Ela ficou em silêncio por vários longos segundos. E então, concordou. Eu não podia acreditar. No começo, estava tudo indo bem. Passamos muito tempo juntos. Preparei várias surpresas para Carrie e tentei fazê-la rir. Mas ela estava triste o tempo todo. Em algum momento, de repente percebi que eu sentia falta de como as coisas costumavam ser. Os momentos em que podíamos simplesmente nos divertir juntos e fazer piadas internas. Eu me senti um completo idiota. Consegui o que queria só para perceber que só amava a Carrie como amiga. Mas como eu poderia dizer isso a ela agora? E um dia, uma nova família se mudou para casa ao lado da nossa. Havia uma garota. Eu a vi e imediatamente me apaixonei. Só naquele momento, eu entendi o que a Carrie estava falando. O amor era realmente um sentimento incontrolável. Eu sofria mais e mais a cada dia. Eu não podia me aproximar da garota por quem me apaixonei porque estava namorando minha amiga. Algo tinha que mudar. Um dia, criei coragem e contei a verdade a Carrie sobre interromper os encontros dela e do Chuck de propósito, sobre ter armado para ele com a Sarah e agora ter me arrependido de tudo. Eu te amo como amiga. Sinto muito por tudo. Claro, a Carrie ficou muito brava e disse que não queria mais me ver. Resolvi consertar tudo. Fui até o pai dela e lhe disse a verdade também. Eu disse que o Chuck não tinha culpa de nada. Ele ficou com raiva, mas rapidamente se acalmou. Todo mundo comete erros. O importante é saber admitir. No dia seguinte, reservei uma mesa em um restaurante para um jantar romântico. Mandei uma mensagem para Carrie e pedi que ela fosse ao restaurante, em um determinado horário. Eu disse que queria me desculpar e ela não se arrependeria se viesse. Então, descobri o endereço do Chuck e fui até a casa dele. Conversamos e eu o convenci a ir ao restaurante. Lá, ele encontrou a Carrie. Saí para não ficar no caminho deles. Ela me ligou de volta à noite. A Carrie parecia estar sorrindo. Eles tinham feito as pazes e finalmente foram a um encontro normal. Jack, você é um bobo. Mas tudo bem, eu te perdoo. Meu humor melhorou imediatamente. De repente, vi minha vizinha saindo de casa. Eu fui para fora também. Oi, há muito tempo quero dizer que gosto de você. Quer sair comigo qualquer dia desses? Você acha que eu consigo fazê-la me notar? Escreva nos comentários. E aí, galera? Gosta de ver sua vida em quadrinhos? Histórias, daquelas que são tão vergonha alheia que até mesmo os amigos nunca souberam. Não diga que se não tem alguma dessas. Elas pertencem ao canal Anon, por favor. Dê uma olhada, clique aqui.